Olá, boa noite para você. O Jornal do Ônibus de hoje começa falando de Grupo Comporte. O conglomerado da família Constantino conseguiu uma decisão judicial que permite a retomada de suas linhas interestaduais, que haviam sido suspensas por determinação anterior. A decisão foi dada de forma monocrática pelo desembargador João Batista Moreira, do Tribunal Regional Federal da Primeira Região, e atende parcialmente ao pedido do Grupo Comporte, evitando prejuízos por conta de passagens já vendidas. A decisão foi motivada pela urgência e pelo risco de danos irreparáveis à empresa. Essa decisão envolve aquela suspensão de linhas da Penha e do Expresso União, por meio da nova Itapemirim-Suzantur. O efeito suspensivo solicitado pelo grupo não foi concedido integralmente, mas foi antecipada a tutela recursal até que o processo seja analisado pelo STJ, Superior Tribunal de Justiça. A suspensão das linhas ocorreu após uma ação da nova Itapemirim-Suzantur, que alegou que as autorizações foram concedidas de forma irregular, afetando a concorrência. Com essa decisão, as empresas Expresso União e Penha podem retomar normalmente diversas rotas interestaduais. O caso segue agora para o STJ e novas ações da Suzantur ainda podem ser protocoladas. Falando em Itapemirim-Suzantur, a empresa abriu cadastramento para pontos de venda de passagens de ônibus interestaduais e serviços de encomendas em diversos municípios do Maranhão e do Pará. Podem participar pessoas que já atuam em terminais rodoviários e proprietários de estabelecimentos comerciais. O objetivo da empresa é expandir suas operações no norte e nordeste do país, oferecendo mais oportunidades para representantes locais à medida que novas linhas forem sendo retomadas nestas regiões. Interessados devem entrar em contato com o departamento comercial da Nova Itapemirim por meio do e-mail ou do WhatsApp para obter informações sobre os critérios de seleção, as documentações necessárias e as formas de remuneração. A iniciativa faz parte da retomada de linhas que eram operadas pelas falidas Viação Itapemirim e Viação Caiçara, cuja falência foi decretada em 2022, e desde o ano de 2023, por meio de arrendamento judicial autorizado, a Suzantur opera essas linhas. A Buser foi condenada a pagar R$20 mil em danos morais a 4 passageiros, através da Justiça de Belo Horizonte, após alterar de forma unilateral o horário de uma viagem de Vila Velha para a capital mineira. Os passageiros chegaram no horário que foi remarcado, mas o ônibus já havia saído, e eles esperaram por mais de 10 horas para serem realocados. Cada passageiro vai receber R$5 mil de indenização. A Buser argumentou que os passageiros não chegaram com antecedência, mas o juiz considerou a empresa responsável pela falha no serviço. A Buser afirmou ter recorrido e destacou que sempre oferece suporte e comunica alterações de forma antecipada. A empresa já foi condenada anteriormente, em outros casos, por falhas na prestação de serviços e por não ser considerada apenas uma intermediadora, mas parte da cadeia de fornecimento de transportes, sendo responsabilizada por transtornos causados aos seus passageiros. A Catedral Turismo foi condenada a pagar R$6 mil de indenização por danos morais a uma passageira que viajou num ônibus infestado de baratas. O caso ocorreu em uma viagem entre Brasília e Corrente, no Piauí, onde a presença dos insetos durou cerca de 15 horas, mesmo após a passageira ser realocada para outro assento. A empresa alegou que a frota é higienizada constantemente e que os insetos poderiam ter sido trazidos por passageiros, mas o juiz considerou a catedral responsável pela falha na prestação do serviço. A decisão foi baseada no Código de Defesa do Consumidor, que determina que a empresa deve garantir higiene e qualidade. A condenação busca compensar a passageira e desestimular práticas similares no futuro. A empresa ainda pode recorrer da decisão. A Aviação Águia Branca está oferecendo um novo ponto de embarque no Bangu Shopping, zona oeste do Rio de Janeiro, para a rota Rio-Vitória. As passagens já estão à venda. A iniciativa reflete uma tendência crescente das empresas de ônibus,
de abrirem pontos de embarque fora das rodoviárias, como fez recentemente a Nova Itapemirim, na comunidade da Rocinha. A Squad, empresa que pertence ao Grupo Águia Branca, celebra o seu terceiro ano como parceiro oficial do Grande Prêmio de São Paulo 2024. A empresa oferece transfers confortáveis com veículos modernos, lounge exclusivo próximo do Autódromo de Interlagos e suporte de equipe. As vendas de ingressos estão em andamento, com transfers programados para os dias 1, 2 e 3 de novembro. O CEO, Delmar Assunção, destaca o compromisso da Squad com excelência e segurança na logística do evento. A empresa Nossa Senhora da Penha, do Grupo Comporte, promoveu uma série de ações para comemorar o Dia do Gaúcho, celebrado no último dia 20 de setembro, em homenagem à Revolução Farroupilha. 2 ônibus receberam uma pintura especial, a cor verde, com símbolos do Rio Grande do Sul. A empresa também lançou um clipe destacando a cultura gaúcha, com apresentações em pontos turísticos e rodoviárias. O STF, Superior Tribunal Federal, decidiu que as empresas de ônibus podem contratar agentes de vendas de passagens de forma terceirizada, sem vínculo empregatício, por 3 votos a 2. A decisão foi em resposta a um caso da empresa Guerino 600, que contestava o reconhecimento do vínculo por um agente de vendas. A maioria dos ministros, Alexandre de Moraes, Carmen Lúcia e Luiz Fux, aprovou a terceirização, enquanto Flávio Dino e Cristiano Zanin votaram contra. O advogado da empresa destacou a importância da decisão para trazer segurança jurídica ao setor. A Buscar anunciou um aumento na capacidade produtiva de sua planta em Joinville. O objetivo é atender a crescente demanda de veículos, especialmente pela nova linha NB1, que inclui o modelo panorâmico DD NB1, com várias encomendas já feitas. O diretor comercial Paulo Corso destacou a dificuldade de encontrar mão de obra qualificada, em pleno emprego. Fundada em 1946 como Nilson, a Buscar passou por dificuldades financeiras, faliu em 2012 e voltou ao mercado em 2017, após ser adquirida pelo Grupo Caio. Desde então, a empresa tem se recuperado, atingindo o 2º lugar na produção de ônibus rodoviários aqui no Brasil em 2022. A linha NB1, lançada em 2023, recebeu o prêmio internacional IF Design. A capacidade atual da Buscar é de 15 ônibus por dia, incluindo modelos rodoviários e micro-ônibus. Veja a seguir no Jornal do Ônibus as notícias que estão em manchete no mundo rodoviário. O JO volta em instantes. Porto Alegre terá mais 10 ônibus novos. A Carris foi selecionada pelo PAC Seleções para a compra de novos coletivos. No Paraná, a Prefeitura de Foz do Iguaçu quer mais 7,3 milhões de reais para subsidiar o transporte coletivo. Em Clube das Artes, em São Paulo, está realizando testes com o ônibus Euro 6. O veículo tem carroceria Caio Apache VIP 5 e chassi Mercedes-Benz OF 1726L. Em Campinas, testes estão ocorrendo com o ônibus elétrico da marca chinesa Eagerbus. O modelo escolhido foi o Azuria 12BR. Barretos prorrogou por mais 12 meses o contrato emergencial do transporte urbano. O governo federal liberou mais 50 milhões de reais para a compra de ônibus novos. A Aviação Miracatiba, de Itapecerica da Serra, lá em São Paulo, e a Aviação Belém Novo de Porto Alegre foram selecionadas no PAC. As tarifas de ônibus da IMTU subiram em linhas que passam por rodovias, nas regiões de Campinas, Vale do Paraíba e Sorocaba. Nas linhas da região de Campinas e Sorocaba, as passagens ficam entre 5 e 10 centavos mais caras. E no Vale e no Litoral Norte, os aumentos são entre 10 e 15 centavos. Taboão da Serra ganhou uma nova faixa de ônibus exclusiva, na Avenida Aprígio Bezerra da Silva. Em Minas, Juiz de Fora iniciou os testes com o ônibus elétrico da Marco Polo, no modelo Ative Integral. No Rio, o prefeito Eduardo Paes tem o plano de expandir o serviço Conexão BRT, firmando uma integração entre o sistema e as linhas de ônibus convencionais da Baixada Fluminense. Também na capital, a Mob Rio iniciou a primeira fase de operação do novo terminal Curral Falso,
das 10 da manhã às 3 da tarde, para o Terminal Alvorada. Foi ativada a linha 15, Terminal Curral Falso Alvorada Expresso, com partidas a cada 15 minutos. O tempo estimado de viagem é de 1 hora, com 8 paradas ao longo do trajeto. Na Bahia, o transporte metropolitano ganhou uma nova linha de ônibus, a 914, Terminal Águas Claras, São Francisco do Conde. Nas ações do Outubro Rosa e do Novembro Azul, 30 ônibus do transporte coletivo de Campinas ganharam uma adesivagem especial para a conscientização da luta contra o câncer de mama e do colo de útero. Já o transporte coletivo de Paranapanema, também no estado de São Paulo, ganhou adesivos especiais, tanto do Outubro Rosa, quanto do Novembro Azul. Essas foram as principais notícias em manchete desta edição. A fabricante de ônibus Buscar vai aumentar sua capacidade de produção. A montadora, com sede em Joinville, Santa Catarina, realizou a contratação de 380 funcionários, que estão em fase de treinamento. Mesmo com mão de obra escassa, conforme falamos há pouco, a fabricante conseguiu a contratação de novos profissionais. Para este ano, a Buscar já tem contratos totalmente fechados. Já para o ano que vem, novos contratos começam também a ser fechados. Porém, os frotistas terão que ter paciência. A Buscar vai atrasar a produção de algumas encomendas. Ela tem em mãos 1.500 micro-ônibus para produzir para o governo federal, através do programa Caminho da Escola. Para o Grupo Comporte, um contrato de mais de 1.000 ônibus foi fechado até 2026. Ou seja, ônibus para fabricar não vai faltar. Porém, devido a essa falta de mão de obra, os pedidos vão atrasar. A Penha, por exemplo, iria receber unidades do Vistabus NB1 no fim deste ano. As entregas já ficaram para 2025. O mesmo ocorre com o Panorâmico DD. Era para o modelo já começar a ser entregue para os frotistas no fim deste ano, mas as encomendas ficaram para o primeiro trimestre do próximo ano. Tem também as encomendas feitas pela Eucatur. Foram encomendadas 37 unidades do Vistabus DD. Dos 37, somente 10 serão entregues neste ano. Fora que a Buscar tem muitos contratos para exportação, ou seja, a produção de ônibus fica bastante limitada. Volto a reiterar, a falta de mão de obra vai atrasar a entrega de muitos veículos. E isso, meus amigos, não tem ocorrido somente lá na Buscar. Na Marco Polo, quem for encomendar um ônibus neste mês só vai ter o veículo entregue em março do ano que vem. Olha só a distância. No caso da Marco Polo, o atraso é também devido à falta de mão de obra, mas principalmente pela alta carga de pedidos que ela já recebe normalmente. O mesmo vale para a Comil. A única fabricante que consegue entregar um ônibus num prazo mais curto é a Mascarello. E é só ela. Quem quiser pedir um modelo nas outras montadoras vai ter que esperar bastante. Vai tomar um chá de cadeira. Goiânia, capital de Goiás, segue recebendo ônibus novos, a diesel, com a tecnologia Euro 6. Mas você aí, sabe o quanto cada empresa de ônibus vai receber? Veja aqui na tela a nossa arte interativa para você. A HP Transportes vai receber 114 ônibus novos, a Reunidas 15 coletivos. Já o Rápido Araguaia está adquirindo 66 veículos e a Cootego 20 ônibus. Lembrando, alguns coletivos da HP vão ser remanejados para Reunidas. Em São Paulo, a Aviação Piracicabana segue padronizando sua frota com a sua nova identidade visual do serviço de fretamento. Alguns Marco Polo e Ideale já estão com o novo padrão. A Aviação 7 está operando novas linhas interestaduais na região Nordeste, sendo elas a Timon Remanso e a Timon Barreiras, interligando o Maranhão até a Bahia. Tem novidades em uma das linhas da nova Itapemirim-Suzantur. A rota Santos e Patinga via ABC Paulista e São Paulo passou a ser diária, tanto na ida, tanto na volta. Novidades também em uma das linhas intermunicipais do Rio. O Detro autorizou a criação de uma variante da 533D Alcântara-Meyer.
O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, autorizou a concessão de garantia da União para um contrato de crédito, no valor de 367 milhões de reais, destinado à aquisição de uma nova frota de ônibus para o Sistema Integrado de Transporte Público da região metropolitana de Belém, lá no Pará. O contrato será celebrado entre o Estado do Pará e a Caixa Econômica Federal. O projeto envolve a compra de 265 ônibus, dos quais 40 são elétricos e 225 a diesel, que seguirão o padrão Euro 6 para a redução da emissão de poluentes. Os veículos serão operados no BRT Metropolitano, um projeto do governo do Pará para reformular o sistema de transporte público na região. Os ônibus fabricados pela Caio serão de 3 modelos: Caio E-Millennium, os elétricos, Caio Millennium 5, os veículos a diesel, porém com motor traseiro, e os Caio Apache VIP 5, os veículos a diesel com motor dianteiro. Todos eles são equipados com GPS, rede Wi-Fi, ar-condicionado, câmeras de segurança e elevadores para acessibilidade. A frota será distribuída em linhas troncais e alimentadoras, ligando diversos municípios da região metropolitana de Belém aos terminais de integração na BR-316. O Sindicato das Empresas de Transporte de Cargas e Logística do Rio Grande do Sul e a Associação Brasileira de Reforma de Pneus são contra o projeto de lei 3.569/2024, que proíbe pneus reformados em veículos de transporte. Eles afirmam que esses pneus são seguros e sustentáveis, e a proibição afetaria o setor. Já o deputado Capitão Augusto, autor do projeto, e a concessionária Ecovias defendem que esses pneus aumentam o risco de acidentes. O Ministério Público de Pernambuco recomendou que a empresa de ônibus São Judas Tadeu pare de desviar suas rotas no município de Cabo de Santo Agostinho. Prática esta que é vista como concorrência desleal ao transporte municipal. A empresa e o consórcio têm poucos dias para responder. Veja a seguir as vagas de emprego disponíveis no mundo rodoviário. O Jornal do Ônibus volta em instantes. Hora da gente falar de emprego aqui no Jornal do Ônibus. As empresas de ônibus do Rio de Janeiro estão oferecendo mais de 500 vagas de emprego. As principais oportunidades são para motoristas de transporte coletivo urbano com ou sem experiência. Há também vagas para eletricista veicular e lanterneiro. As empresas com vagas são Pavunense, Nossa Senhora das Graças, Transurb e Viação Ideal. Os benefícios incluem vale alimentação, plano de saúde e treinamentos para novos motoristas. Algumas empresas oferecem programas de inclusão e desenvolvimento profissional, com cursos e suporte aos colaboradores. Mais informações no site www.rioonibus.com.br. A nova Itapemirim está com contratações imediatas para motoristas de ônibus rodoviários com experiência nas regiões Sudeste e Nordeste. As vagas estão disponíveis para várias localidades, incluindo São Paulo, Rio de Janeiro, Vitória e diversos municípios da Bahia e do Maranhão. Os candidatos devem ter pelo menos 5 anos de experiência em direção de ônibus rodoviários ou carreta, curso de transporte coletivo de passageiros e CNHD/E. Além disso, a Suzantur contrata também profissionais para outras funções, como mecânicos, eletricistas e analistas comerciais. Os currículos podem ser enviados pelo site oficial, e-mail ou aplicativo da empresa. A nova Itapemirim oferece benefícios como salários conforme a convenção coletiva, plano de saúde nacional, vale-refeição e oportunidades de crescimento na carreira. Currículos no e-mail recrutamento.visa@suzantur.com.br. Você pode enviar o currículo também pelo site ou pelo aplicativo da empresa. Lembrando que o nosso canal não recebe nenhum tipo de currículo. As vagas só vão ser obtidas entrando em contato com a empresa de ônibus. Boa sorte a todos! O nosso destaque do dia é esse Marco Polo Torino 1983, da extinta aviação São Jerônimo, de Uruçanga, Santa Catarina. Ele nasceu como um carro de motor traseiro e foi baixado no último ano de operação da empresa, lá em 2018, como um carro de motor dianteiro. Aí você me pergunta, oxe, como assim? De fábrica, ele vinha montado sobre o chassi Mercedes-Benz OH1517. Por algum motivo,
O motor dele foi transferido para a dianteira, ganhando o bloco do OF 1313. No passado, essas adaptações eram bem comuns. Bem bacana, né? Bora pro nosso sim ou não de hoje. Na sua opinião, a Buscar vai crescer na produção de ônibus em 2025 ou vai se manter estagnada? O panorâmico DD NB1 será um sucesso? Responda nossa enquete na aba comunidade e fale aqui nos comentários. Termina aqui mais esta edição do Jornal do Ônibus. Obrigado a todos pela companhia e pela audiência. Curta, comente e compartilhe nossos vídeos. Não é inscrito ainda, se inscreva e, claro, ative as notificações. Fique ligado aqui na programação do canal Próxima Parada e também do canal Ingabus. Boa noite pra você e até a próxima. A gente se vê.